Bom, boa noite a todos. Estamos então com mais um conteúdo de aula transversal, hoje falando sobre complicações neurológicas. E aqui a gente fala não somente nas complicações pós-cirurgias, neurocirurgias, ou também outros tipos de cirurgias, outros acometimentos, tá? Todo paciente cirúrgico tem um risco de a depender do tipo da cirurgia, das comorbidades, um risco elevado de desenvolver complicações neurológicas. Então, o que a gente sabe? Que todas essas complicações neurológicas que geralmente acometem esse indivíduo, elas vão afetar não só o cérebro, tá? Mas também a medula espinhal, os nervos e as terminações nervosas. Elas vão provocar também, né? Consequência disso vai ser alterações no corpo, onde esse indivíduo vai ter uma afecção a nível de equilíbrio, movimentos e na mente, tá? Então, ele pode ter uma alteração na psique que leve isso a várias alterações, como psiquia, né, alexia, várias situações que gerem, então, uma dificuldade, né, de interação desse paciente. Então, o que que nós temos de evidências que apontam essas complicações nos diversos tipos de procedimentos cirúrgicos? Tentei não ser muito repetitiva, alguns estudos eles se repetem e alguns são revisões, né? E as revisões, elas trazem, não trazem um trabalho primário, né? Então, o trabalho primário, ele sempre é um trabalho com uma potência de trazer informações, mesmo que sejam cenários diferentes, a informação que ele traz nos ajuda com uma sistemática muito maior, sem que tenha a triagem de um outro olhar, né? Então, nesse trabalho aqui, onde Siqueira e Dicini traz sobre as complicações pós-operatórias em neurocirurgia, tanto aqui comparando a neurocirurgia eletiva e a não eletiva. Então, o trabalho ele vem relatar justamente essas taxas de complicações pós-operatórias em neurocirurgia, sendo ela uma cirurgia eletiva ou não eletiva. A não eletiva entrou urgência e emergência aqui nesse termo. Então, o que que eles encontraram? Que as complicações neurológicas mais comuns observadas no pós-operatório de uma cirurgia craniana eletiva foi a diminuição do nível de consciência, o vasoespasmo cerebral, as convulsões refratárias, a reoperação em alguns casos, hemiparesia e o hematoma intraparenquimatoso. Em cirurgias não eletivas, foi relatado a hipertensão intracraniana, os diversos tipos de déficits motores que a gente já viu quando falou sobre neurocirurgia, os hematomas subdural recorrente, a hemorragia intraparenquimatosa, o vasoespasmo e também as convulsões. Então, a gente percebe que as complicações, algumas se repetem, né? Mas outras não. A cirurgia eletiva, obviamente, é uma cirurgia que tende a ter um tempo maior de duração. E o tempo cirúrgico aqui, ele é muito importante para a ocorrência de complicações em qualquer cirurgia. Bom, a taxa de mortalidade encontrada nesse trabalho, né, foi de 1% após a neurocirurgia letiva e 29% após a neurocirurgia de emergência, né? Então, a gente sabe que as complicações pós-operatórias, né? Se eu tenho uma complicação pós-operatória, eu tenho um aumento desse risco de morte, né? Esse é o basal. Então, se eu tenho associação de uma complicação, essa complicação, ela é um aditivo à potencialidade de mortalidade daquele indivíduo. E aqui, ele traz também, né, essas complicações, comparando os dois grupos.
a gente observa isso já no pós-operatório imediato, né? Então, a gente observa a hipertensão intracraniana, a hemorragia intrapariquematosa, o pneumoencéfalo, e aí está associado a trauma, né? Onde teve fratura de crânio, o hematoma periorbital, a anisocoria, né? Então, são as complicações que às vezes elas parecem não ter muita diferença em números absolutos, elas tendem a ser maiores no pneumoencéfalo e no hematoma periorbital, mas isso está relativamente relacionado à questão de tempo cirúrgico, né? Então, cirurgias mais longas, cirurgias mais complexas do que uma simples craniotomia para descompressão, né? Então, isso também pesa, né? Mas logo de imediato, o impacto foi maior na cirurgia eletiva. Já mais tardiamente, né, nós temos então quase que uma inversão, né, dessas complicações em termos de quantidades, né, mais expressivas, algumas complicações neurológicas mais expressivas nas cirurgias não eletivas, né? Então, além daqueles que a gente já falou, tem o vasoespasmo, as convulsões focais, as convulsões generalizadas, ocorrência da hidrocefalia, o próprio vazamento de líquido cefalorraquidiano, e a questão da pupila não fotorreagente, aí já exprime a gravidade desse paciente, né? Afasia e os casos de reoperação, né? Eles não, estatística, o P, ele é expressivo em alguns, né? Na maioria deles, então, existe sim essa questão da diferença das complicações entre uma cirurgia que ela é programada e aquela que não é programada. Um outro estudo que também fala sobre o monitoramento dos pacientes neurocirúrgicos no pós-operatório, ele avaliou com diversas escalas, né? Então, ele teve o intuito de avaliar a utilidade das escalas de avaliação neurológica e do BIS, que é o índice bispetral, a detecção precoce de complicações neurológicas logo no pós-operatório dos pacientes neurocirúrgicos. Então, ele colocou como hipótese do trabalho que o efeito aditivo das escalas de Ramsay, a escala neurológica canadense, a de triagem de delírio de enfermaria e o índice bispetral, serve, né? É uma boa avaliação, além da escala de coma de Glasgow e o reflexo pupilar, eles trazem uma melhoria na forma de detectar precocemente essas complicações no pós-operatório, né? Então, ele quer testar essa hipótese, se realmente vale a pena ter essa aplicação dessas escalas. E aí, dentro desse trabalho, eles acharam o seguinte: as complicações ainda na sala de recuperação e as complicações na enfermaria, né? Então, nós tivemos afasia, anisecoria, cefaleia, hipoestesia, paralisia de nervos cranianos, nível baixo de consciência, alucinação e ansiedade, tudo isso ainda na sala de recuperação, tá? Ou seja, um pós-operatório, né, recente, não foi limitado o tempo. Agitação, retardo psicomotor, disartria, crises não convulsivas, hemiplegia, parestesia e neuralgia trimegemial. Na enfermaria, alguns deles permaneceram, né? Mas aí destoou a bradipsiquia, alexia, a descompensação psiquiátrica e a fístula, no caso, a fístula de líquido cefalorraquidiano. Bom, nisso aqui,
né, que foi o que ele levantou de complicações, né, ele testou todas aquelas escalas. E lá ele chegou à seguinte conclusão, que as alterações nas escalas, né, então quando a escala apresentava alteração na avaliação neurológica, ela foi realmente associada ao desenvolvimento de complicações neurológicas no pós-operatório, ou seja, ele foi um adjuvante, um sistema de detecção precoce dessas alterações neurológicas. Então, além disso, ele avaliou o nível de consciência desses pacientes, né, com hemorragia subaracnoide no pós-operatório, e entendeu que foi um bom preditivo, né? Ou seja, ele teve um desfecho positivo quando ele teve essa hemorragia já no pós-operatório. Claro, obviamente, não estamos falando de hemorragia maciça, né? No entanto, assim, ele não avaliou outros fatores adicionais, mas a literatura que ele se embasou para a discussão, ele trouxe, sim, outros fatores que estão relacionados às complicações neurológicas, que são a duração da cirurgia, a posição daquele paciente no momento cirúrgico, o sangramento no intraoperatório e o surgimento de um novo déficit após a cirurgia, né? Então, tudo isso são fatores preditivos adicionais para favorecer o surgimento dessa complicação. E outra coisa que ele encontrou foi que os pacientes que tiveram no intraoperatório um sangramento significativo, eles tiveram complicações neurológicas logo no pós-operatório imediato. Então, as escalas, né? Achei bem interessante, isso é um artigo que é importante para todo mundo que trabalhe em centro cirúrgico ou que vá trabalhar em centro cirúrgico que tem neurocirurgia, que ele traz as escalas de uma forma bem resumida e bem fácil de entender como que eles fizeram todo o processo da aplicação, né? Então, ele traz a escala do reflexo pupilar, que ele avaliou o tamanho da pupila e se ela era reagente ou não. Traz a escala de Ramsay, né, que avalia o nível de atividade daquele paciente. A escala de coma de Glasgow, que é mais conhecida, né? Ele traz também essa escala canadense, que ela tem 3 seções, né? Então, a primeira avalia o estado mental, onde ele vai avaliar nível de consciência, orientação, linguagem, né? Como está essa resposta desse paciente. E na seção 1, ele avalia esse paciente também na função motora, mas aquele paciente que está sem déficit na compreensão de comandos, né? E ele tem uma outra seção para aqueles pacientes que têm um déficit na compreensão daquilo que ele pede para fazer, na compreensão dos comandos, né? Isso é muito importante nesse paciente neurológico, né? E lembrando que o paciente neurológico idoso ainda tem um aditivo de processamento lento, né, do anestésico, do hipnótico, utilizado para o procedimento. Então, muitas vezes ele confunde não só o sintoma farmacológico da perda dessa droga, como também alteração mesmo do relativa à complicação. Então, o paciente idoso é um paciente mais difícil de ser avaliado nesses quesitos. E ele traz ainda a escala de triagem de delírio da enfermaria, né? Que aí envolve a questão sintomática, se ele tem ou não aquela desorientação, como que ele se manifesta, o comportamento e a comunicação estão inadequadas, se ele tem ilusões ou alucinações, se ele apresenta um retardo psicomotor, né? Então, são escalas simples, vejam que são escalas bem rápidas de aplicação, o que ajuda bastante, né, nessa avaliação quando o paciente está internado, né? Não é uma escala longa e difícil de ser aplicada. E isso nos ajuda com essas avaliações dessas complicações precoces.
Um outro estudo que traz já uma vertente dessas complicações neurológicas para aqueles indivíduos com acometimento cardiológico, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes que têm problemas cardíacos e que desconhecem, muitas vezes eles descobrem uma arritmia ou um problema cardíaco depois que fazem um AVC, né? Infelizmente. Então, a câmara, né, de nosso coração ele está intimamente ligado a várias complicações neurológicas que podem apresentar caso ele não esteja em pleno funcionamento. E aqui nesse trabalho eles trazem sobre os pacientes que têm endocardite infecciosa, né? E eles se propuseram a caracterizar esses pacientes com endocardite infecciosa e verificar as complicações neurológicas e, assim, determinar os preditores de embolização para o sistema nervoso central e de mortalidade associada. Aqui, quando eles falam sobre os preditores de embolização, eles estão falando, então, da ocorrência, né, desses acidentes vasculares isquêmicos, né? Então, dentre as complicações neurológicas que eles encontraram, puderam perceber no estudo, né, eles relatam que é presente, né, que essas complicações elas estão presentes em 15 a 30% desses pacientes, né, que o mais comum, a complicação mais comum vai ser o acidente vascular isquêmico, pode ocorrer também o acidente vascular transitório, a hemorragia intracerebral ou subaracnoide, pode ter uma evolução para um abscesso cerebral, uma meningite ou até mesmo uma encefalopatia tóxica, e que alguns pacientes evoluem com encefalopatia relacionada especificamente à sepse, né? Onde eles vão apresentar sintomas como confusão aguda ou delírio, e com vários níveis de consciência, né? Então, isso faz com que também tenha uma manifestação neurológica, esse paciente com infecção, né, com sepse. E eles encontraram também o seguinte, que muitas vezes esse paciente que tem uma endocardite, ele tem uma necessidade de uma programação cirúrgica, e que nessa programação cirúrgica, no uso da extracorpórea, né, ele pode piorar esse estágio, né, essa complicação neurológica. E daí existe essa controvérsia, e realmente os estudos trazem essa controvérsia, não é só esse estudo, em relação em se optar, né, para fazer, então, em que momento deve ser feita essa cirurgia, né, nesse paciente. Então, pelo risco da necessidade da circulação extracorpórea, pelo clampeamento e o retorno desse sangue, momento decisivo, que às vezes a necessidade de anticoagulação pode não ter sido efetiva naquele paciente e ele acabar evoluindo com algum trombo, né, durante esse procedimento, aquele clampeamento mais demorado, para se resolver a parte cardíaca. Então, tudo isso está relacionado a essa controvérsia, né? Então, o que eles acharam? É que a cirurgia deve ser adiada em pacientes com grandes alterações neurológicas, então com eventos isquêmicos grandes ou hemorrágicos. É mais importante naquele momento tratar a complicação e aguardar um pouco com o uso, obviamente, do antibiótico-terapia e tudo mais, aguardar o procedimento cirúrgico. No entanto, outros autores também eles trazem essa discussão de que ou é feito essa cirurgia nas primeiras 72 horas, ou ela só deve ser realizada após 4 semanas, que é quando esse paciente está mais estável, né? Então, a cirurgia, eles colocam como complicação, como conclusão, que a cirurgia, realizada de forma precoce, ela vai ser mais segura nesses pacientes que têm
ataques isquêmicos transitórios ou eventos silenciosos que não apresentaram uma sintomatologia mais evidente, né? E eles observaram também que, então, na maioria desses pacientes, né, 75,9%, eles apresentaram acidente vascular isquêmico, né? 27% deles, eles tiveram acidente vascular sistêmico que se transformou em hemorrágico. 17% teve o acidente vascular cerebral hemorrágico e outros apresentaram aneurismas mitóticos por conta da infecção, né? Meningite e a recorrência mesmo de um novo acidente vascular cerebral, né? Então, o que que eles observaram? Que a embolização para o sistema nervoso central era algo comum, né? Então, essa isquemia, né, na parte neurológica é comum, geralmente é apresentada pelo AVC isquêmico. A maioria está relacionada ao maior tempo de internação, embora esse maior tempo de internação não tivesse relação com a mortalidade, né? E que aqueles pacientes que já estavam em choque séptico e que tinham infecção pelo HIV, eles tinham um prognóstico relativamente ruim. Assim, eles reforçam o que a maioria dos estudos que fala sobre complicações traz, né? Nesse outro estudo, um pouco mais recente, agora de 2023, onde ele fala sobre as complicações neurológicas pós-cirurgia cardiovascular, e aqui muito mais relacionado à revascularização, né? Então, ele tenta destacar as evidências científicas, aqui foi uma revisão, a respeito das principais complicações neurológicas da cirurgia cardiovascular, né? A fim de entender um pouco melhor esse desfecho, né, da cirurgia nos pacientes. Então, foi observado que as complicações neurológicas, elas não são apenas a nível central, né, mas também periférico, elas podem ocorrer na revascularização, entre 6 a 28% desses pacientes, e mais uma vez, o acidente vascular isquêmico agudo é a complicação mais presente, né? E uma das principais causas de morte no pós-operatório desse tipo de procedimento cirúrgico. Um dado bem importante, bem alarmante, mostra que 30 a 40% dos AVCs ocorrem no intraoperatório, né? E que nos 2 primeiros dias pós o procedimento são os dias mais críticos para a ocorrência de um novo episódio. Sendo assim, o intraoperatório e o pós-operatório imediato, eles são extremamente importantes para a gente identificar essas alterações neurológicas. E um dado bem importante é que o risco desse paciente que fez uma revascularização, de ter um acidente vascular cerebral, ele persiste até uns 2 anos, né, da cirurgia cardíaca. E isso está muito ligado à necessidade de anticoagulação, né? É um paciente que precisa de um acompanhamento durante um bom tempo. Eles acham que estão bem, é só tomar o remedinho, mas ele precisa de um anticoagulante e tem que haver, então, exames regulares para verificar como se encontra essa anticoagulação, tá? Muitas vezes, e até por serem leigos nisso, eles deixam de tomar o anticoagulante, e aí muitos deles evoluem com oclusão da própria revascularização e outros evoluem para o AVC. Então, são pacientes que, apesar de entenderem parcialmente a gravidade do problema, eles não assumem como se fossem eles mesmos, né? O problema está só no outro. E ele traz um monte de preditores que podem levar a esse acidente vascular cerebral nesse
tipo de paciente, né? Ele vai desde a doença cerebrovascular prévia, cirurgias valvares, revascularização, o fato daquele indivíduo estar fazendo diálise, dele ter hipertensão, né? Se ele já ter tido um evento isquêmico antes, né? Fato dele ser reoperado, ter infartado, então, dele ter uma arritmia, ou dele ter sido submetido a um reparo de aorta, tudo isso são preditores para um acidente vascular cerebral. No caso do reparo da aorta, ele é um preditor para um infarto medular espinhal. E então ele traz ainda o seguinte, que nas complicações neurológicas dos pacientes submetidos ao transplante cardíaco, essas complicações elas permanecem em taxas elevadas, né, entre 14 a 48%, onde a taxa de mortalidade relacionada a esse tipo de complicação fica em torno de 15%, o que é alto, né? Então, a maioria dessas complicações neurológicas e eventos de sequelas neurológicas, elas estão relacionadas aos acidentes vasculares agudos, às infecções, à neurotoxicidade, isso por conta da necessidade de tomar o imunossupressor. Então, não tem como tirar isso, então acaba tendo essa permanência de complicações elevadas. Um outro estudo traz ainda, né, a questão das complicações neurológicas pós cirurgia bariátrica, onde eles querem identificar, né, destacar as complicações comuns e raras que podem acontecer no caso da cirurgia bariátrica. A gente sabe que a obesidade, ela em si já é um fator de risco para o AVC, né? E que está associada a esse paciente com comorbidades que vão desde a hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, hipertensão intracraniana, idiopática, as atropatias, a dislipidemia e a carência nutricional pós-procedimento cirúrgico nesse paciente, ela é um fator preditor de complicação. Então, o paciente, ele não está livre da ocorrência da complicação no pós-operatório. E dentre essas complicações que podem ocorrer, nós temos a encefalopatia, a neuropatia óptica, a mielopatia, a mononeuropatia e a radiculoplexopatia. Então, é um paciente que, a princípio, a gente imaginou que a cirurgia iria resolver todos os problemas, mas como existe a ocorrência de um problema fixo, que é a carência nutricional, que há uma necessidade de reposição, né, ele pode estar sujeito, então, a essas alterações. E jamais... Alexandre, Oi, pode falar. no caso, se o paciente ele fizer a reposição do que ele precisa, ele ainda corre o risco de ter essas complicações pós-bariátrica? Diminui o risco, diminui. Mas lembrando que alguns desses, se for a Y de Rush, que é a que dá mais carência nutricional, nós vamos ter um probleminha, porque assim, na alimentação ele não consegue repor, no comprimido ele não consegue repor, vai precisar ser injetável, e tem que haver disponibilidade injetável daquilo que ele vai precisar. E tem um probleminha também, ele vai cursar sempre com uma anemia, isso aí é fato. Então, ou vai estar muito limítrofe, ou ele vai cursar com essa anemia, mas o paciente precisa repor para diminuir ao máximo o risco de complicação, tá? Então, se ele repor, ele consegue reduzir o risco, mas não Ok. é nulo, infelizmente. Bom, já finalizando aqui, um dos últimos estudos que eu trouxe para vocês, nesse aqui ele fala sobre o perfil dos pacientes, né? É um estudo que eu coloquei, também é em pós-operatório de cirurgia cardíaca, por isso aquela importância de que o paciente cardíaco, ele também pode ser um eventual paciente neurológico, né?
ele traz uma coisa importante, que é a questão das complicações, né, neurológicas. E aqui ele trouxe, eu pus essa tabela, né? Você olha assim, complicação cardíaca, não. Essas são as complicações que estavam associadas à complicação neurológica. Então, nesse estudo, teve um N de 186 pacientes, mas apenas esses tiveram complicações neurológicas associadas, por exemplo, um associado à parte cardíaca, 3 associada à função respiratória, um associada à função urinária, outro à circulatória e 2 relacionado à parte tegumentar, né? O que eles observaram? Uma predominância do sexo masculino, tá? Ou seja, um fator de risco não modificável, né? A maioria desses pacientes também tiveram complicações de acidente vascular isquêmico, né? Agudo isquêmico, e eles tinham, sim, comorbidades que aumentavam esse preditor, né? Então, eram hipertensos, diabéticos, tinham dislipidemia e associação a sedentarismo. Então, são preditores independentes para causar o AVC, né? E no intraoperatório, que foi por isso que eu trouxe esse estudo, ele destaca, e que é importante a gente entender, destaca a questão do pinçamento aórtico, né? Então, quanto mais tempo durante aquele procedimento ficou desviado a circulação do pulmão e do coração para a máquina de circulação extracorpórea, mais chance esse paciente tem de evoluir com um acidente isquêmico, né? Então, aqui eles colocaram um tempo de 66 minutos, né, em torno de 1 hora, que é um bom tempo para uma circulação corpórea, né? Quanto maior esse tempo, mais chance a gente tem, então, desses acidentes vasculares cerebrais, né? Então, eles tinham, né, na população que eles estudaram, né, que foi um N bem razoável, eles tinham, sim, que envolve esse pensamento, é uma questão de qualidade no procedimento, né? Então, eles tinham um procedimento rápido, relativamente rápido, né? Então, para eles foi bem, bem tranquilo, digamos assim, na questão de isso aí não estar diretamente ligado na ocorrência. Mas quanto maior o tempo, mais ocorrência aquele procedimento tem devido a essa circulação extracorpórea. E isso eles trouxeram e discutiram bastante nesse artigo, né? Então, algumas considerações finais. A gente observou que em todos eles nós tivemos uma presença bem elevada dos acidentes vasculares encefálicos, isquêmicos, né? Os sintomas, eles foram bem variados. Obviamente que nas outras cirurgias, o que mais se avaliou foi a questão do acidente isquêmico, né? Mas quando a gente fala das neurocirurgias, nós temos várias ocorrências, né? Que envolvem outros sistemas, né? Então, afasia, né? Envolve a linguagem, né? Comunicação desse paciente, anisocoria, disastria, alexia. Então, nós temos vários sintomas que são específicos daqueles pacientes neurológicos. Só que, além de tudo isso, igual eu comentei mais um pouquinho no começo, o paciente idoso, ele é um paciente com potencial elevado para desenvolver, então, essas alterações neurológicas, tá? Às vezes com sintomas mais leves de confusão, delírio, e isso pode permanecer por 1 a 2 semanas após o procedimento cirúrgico, né? Então, são complicações que, embora elas sejam de gravidade menor, né, mas que podem levar a, por exemplo, numa confusão, num delírio, a quedas que podem agravar o estado geral daquele paciente. Então, nós temos as complicações que a gente pode chamar de diretas
E nessas complicações diretas, aqueles que a gente às vezes julga serem complicações mais leves, né? Elas podem trazer consequências graves para esses pacientes, né? Então, dessa forma, independente da gravidade do sintoma que esse paciente apresenta, nós precisamos ter uma monitorização contínua e cuidados específicos, né, relacionados a esse paciente. Bom, é isso que eu queria trazer para Marcela, vocês. Pode falar. nesses pacientes que